Vereadora, conta pra gente aí, a senhora sempre viveu aí no meio político, né, numa família de políticos, sempre acompanhou o marido ali, né? Como é que está o seu mandato? Fala pra gente aí quais são as expectativas e o que já realizou com esse mandato aí de vereadora. Então, eu fui professora desde meus 18 anos de idade. Então, só em ser professora você já vai conquistando um público, né? Lidando com um público muito grande. E eu fiquei diretora numa escola de ensino médio, né? A Escola Nossa Senhora de Lourdes, e ali a gente convivia com, em média, de 1.200, 1.300 alunos, né, por ano, num período de 16 anos. E ali, lidando com esse público enorme, né, do município, e voltado para um outro mundo político, com o meu marido, ele ficou 16 anos, na verdade, né, como vereador, e aí a gente foi aprendendo, desde cedo, meus 18 anos, que a gente começou a correr atrás da política, colaborando, né, com as eleições do município, e a gente foi pegando gosto, tendo um lado a educação, que se fala de política todo tempo, né, e do outro, em casa, né, também ouvindo falar de política, e aí vai despertando o interesse. E com 16 anos vivendo na política, e aí com o incentivo, né, da escola, o Fernando já não queria mais continuar, queria passar o bastão, e aí assim me convidaram, e eu topei nessa busca, né, que não é fácil, não foi fácil conquistar, porque a gente sabe que a mulher, ela, às vezes, mesmo ela querendo, ela não tem o total apoio, principalmente das mulheres, que nós somos em maioria, né? Tanto em número de mulheres na população, quanto em número eleitoral, né? Nós somos aí em maioria. E não é fácil, mas a gente precisa ter coragem e encarar. E assim foi, né, o início da corrida nas eleições. E, infelizmente, nós, na eleição em Pinheiros, nós tínhamos 63 candidatas mulheres e apenas uma foi eleita. Só eu fui eleita, né? Fiquei em 5º lugar, com 349 votos, no qual eu agradeço muito a população por ter dado a oportunidade a uma mulher entrar e fazer parte da política, né, no nosso município. O município de Pinheiros, a Câmara Municipal tem 11 vagas e apenas uma mulher para representar, né, todas as mulheres do nosso município. E isso nos orgulha muito, porque tem município que não tem nenhuma, né, a grande parte dos municípios do nosso estado não tem nenhuma mulher representando a Câmara Municipal. E nós tivemos o prazer de estar lá, né, é uma honra, eu falo em quase todos os meus discursos, a honra que é representar o grupo de mulheres de Pinheiros, que a gente tem um grupo de mulheres que é forte, né, que precisa despertar esse interesse, e eu tenho buscado isso, feito encontros, né, palestras. A gente sabe que o número de participantes ainda são restritos, porque as mulheres ainda não despertaram aquele interesse e a necessidade de estar na política, né? A política pública, ela precisa de estar voltada para as mulheres. E a gente está fazendo essa busca. Nós entramos na política num período difícil, que foi no auge da pandemia, né, onde eu tive que deixar uma direção escolar para me candidatar. Enfrentamos um ano político, primeiro ano de mandato, muito difícil, né, Arquinho? Que a gente ficou limitado devido à Covid, né, a pandemia, sem prestar um serviço de estar junto com a população. E o ano 2022 é que a gente começou, na verdade, a realizar um trabalho mais voltado, direcionado para a população. E assim a gente tem feito. A gente tem feito palestra
com mulheres no distrito de São Dobrado, no qual eu quero mandar um abraço para todas as mulheres que participaram, e elas estão ansiosas, né, para que a gente faça um outro momento. Em Pinheiros a gente tem feito também encontro com mulheres, o último que a gente fez foi com as cabeleireiras, né, do nosso município, e assim, e devagar a gente está fazendo esse trabalho voltado para as mulheres. Nós temos um projeto de lei que na nossa Câmara tinha uma coisa que me instigava muito. A gente entra e vê uma galeria de presidentes e todos homens, e aquilo, cada vez que eu entrava, eu ficava instigando, meu Deus, e nós mulheres, onde vamos aparecer? E aí me veio, né, a sugestão de fazer uma galeria, um projeto voltado para as mulheres que nunca foram presidentes da Câmara Municipal de Pinheiros, mas que foram vereadoras e que precisam ser lembradas e homenageadas. Aí eu fiz um projeto de lei, inclusive vou te passar, tá, aqui, lá para Conceição da Barra, é um projeto interessante e que chamou muita atenção da nossa população, que foi a Galeria das Ex-Vereadoras. Nós tínhamos ali 13 ex-vereadoras que nunca foram lembradas e nunca foram homenageadas. E aí nós fizemos esse projeto, fizemos uma sessão solene, foi assim, muito bacana, elas se emocionaram, né? Fizemos lá a galeria com o quadro, com a foto, né, de cada uma, o seu período de gestão. A primeira, né, vereadora, homenageamos que é minha sogra, Dona Esmerinda, né, Dona Preta. E assim, um projeto simples, mas de uma valia tão grande, significado, né, é uma conquista, né? Foi uma conquista verdade. Fazer um projeto parabéns. Que foi assim aprovado por unanimidade, né? E que chocou, na verdade, toda a população. Porque hoje eu falo, vocês entram na Câmara Municipal de Pinheiros, por um lado vocês vão ver só homens. E pro nada contra os homens, mas nós mulheres ficamos para trás, né? De não ter oportunidade de tanto 13 mulheres foram passaram pela Câmara e nenhuma presidente, né? E continua sem. E agora do outro nós temos lá, eu posso entrar e olhar. Temos aqui os presidentes, mas nós também temos as vereadoras que fizeram parte dessa vida política, né? E que tanto prestaram serviço na nossa comunidade. Parabéns, vereador, parabéns, são iniciativas assim, e que a gente vê que a mulher faz às vezes com mais carinho, né, pensa com mais amor, né, junto à comunidade. Nós vemos aí na sua fala que realmente a mulher, ela está pouco presente na política do Estado. Acho que nós temos aí 3 prefeitas, né? Duas, né? A de Boa São Esperança Domingos, e São Domingos. São Domingos. Nós temos ali na Fernanda, a gente vê ali uma gestão de ponta, né? Sim, a gente já entrevistamos elas aqui várias vezes e a gente vê o trabalho que ela está fazendo ali, né? E é muito importante que a mulher venha a participar. É tanto que quando você fala em montar um partido, você fala 8 homens e 4 mulheres. Pode ser 4 homens e 8 mulheres também, não é? Verdade. Sabemos aí da sua intenção, está colocando, se propondo a ser a prefeita de Pinheiros, né? Pré-candidata, né? A pré-candidata, lógico, que tem que passar pelas convenções e tudo mais. Quais são os projetos assim que a vereadora tem para aquela cidade de ampliar, né? Que é uma cidade que já está bastante trabalho feito ali, os políticos dali são influentes hoje dentro do Estado. O que a senhora pensa mais para aquela cidade? Então, como disse antes, a mulher hoje, ela... Esse conceito, na verdade, que a gente precisa estar trabalhando e fazer com que também os homens enxerguem melhor as mulheres, né? Porque parece que quando se fala em política, o homem, vem o nome do homem em primeiro lugar. Vou dar um exemplo. Teve uma enquete lá em Pinheiros, né, uma pesquisa depois, tal, não apareceu o nome de nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Só apareceu o nome de homens. Então, por que não o nome de uma mulher?
ou Janete, ou Maria, mas nós temos que investir na mulher na política. Então, com essa intenção, eu tenho feito outros projetos voltados para as mulheres, de grande relevância, que foi o Absorvendo o Tabu, porque a mulher, ela enxerga, ela sabe a causa da mulher, o porquê, o que a mulher necessita. E quando nós temos um olhar da mulher, o olhar da mulher é diferenciado. Nós tivemos aí, nós temos meninas, mulheres, que têm vulnerabilidade social muito grande em Pinheiros, e daí a pouco não tem um projeto voltado, por exemplo, para Absorvendo o Tabu, para se falar de menstruação, para se falar de uma entrega gratuita de absorvente higiênico, que hoje virou lei no nosso município. É um projeto que a mulher precisou ter uma mulher na Câmara que enxerga, que tem visão, para fazer um projeto como esse, virar lei e ser entregue. E hoje nossas meninas, mulheres, recebem o absorvente higiênico na escola. É um pacote de absorvente higiênico que ela terá uma despesa a menos, dentro da renda familiar, vai sobrar esse recurso. Com certeza. Então são atitudes só uma mulher que entende a outra mulher, que sabe a causa da mulher, que pode fazer. Uma outra questão que a gente tem trabalhado muito no nosso município é a questão da violência doméstica, né? Eu acho que é trabalhado em todo o nosso país, todo mundo, né? A gente sabe o quanto as mulheres sofrem aí com violência. Nós temos um projeto de lei Oportunidade que Salva, que é onde nós instituímos aí o emprego, né, para essas senhoras, essas mulheres que sofrem de violência, e daí a pouco tem o parceiro como a única fonte de renda familiar e que não tem ainda consegue conviver, se assegura para conviver com esse parceiro por causa de renda familiar. É um outro projeto voltado para as mulheres, né, onde nós estamos a todo tempo trabalhando. As mulheres precisam de líderes. Então, diante desses simples projetos, são relevantes, na verdade, esses projetos que estão fazendo com que nós, com que eu, em particular, vereadora Janete, tenha essa pretensão, né, e coloco o meu nome como pré-candidata a prefeita de Pinheiros, porque nós acreditamos que nós, mulheres, nós temos sim condição, nós temos o nosso empoderamento feminino que faz a diferença e fará a diferença, com certeza, numa gestão. Eu fiquei na gestão de uma escola por 16 anos. Hoje, se perguntarem em Pinheiros como foi o meu trabalho, eu acredito que 99,9% das pessoas, elas reconhecem o trabalho que eu prestei nessa escola, um trabalho humanizado, um trabalho de valorização, né, dos servidores, um trabalho de reconhecimento junto com as famílias que necessitavam, né, daquele apoio ali dentro da escola. E aprendendo agora, neste período, né, de 3 anos que estamos aí na vereança, a gente está podendo enxergar melhor o que Pinheiros precisa, o que uma cidade do interior como nossa, com tanta riqueza, ela precisa ser olhada com mais carinho, com mais cautela, sabe? Tem alguns pontos dentro da área da saúde, da educação, do social, da agricultura, que é, né, o nosso forte, é um olhar mais voltado. Eu sempre digo, Toninho, que todo gestor, a primeira coisa que ele precisa de ter, Quinho, é dedicação. Verdade. Nada que você faça, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você se assumir a sua rádio e você não ter dedicação a ela, ela não vai adiante. Verdade. Ela não vai crescer. Então, quantas pessoas, quantos políticos que assumem uma função de vereador, de vice-prefeito, de prefeito, de deputado estadual, federal, governador, e não tem essa dedicação. Não se dispõe daquele tempo que ele precisa prestar de serviço para se dedicar e para ter um olhar, né, principalmente nessas áreas, né, as áreas que sustentam o município. Então, a nossa vontade de estar, né, como prefeita é justamente essa, é se colocar e numa visão que as pessoas precisam enxergar, né, precisam enxergar que não é só ser prefeita, não é só ser vereadora, porque eu não sou qualquer vereadora, eu sou a vereadora. Eu me coloco numa prestação de serviço, de responsabilidade no nosso município. Eu estou lá, eu leio
Todos os projetos que vão para a Câmara, eu nunca votei em um projeto sem ler, sem conhecer. Quando tem dúvida, a gente busca tirar essas dúvidas. O Fernando está aqui de prova que, quando eu tenho dúvida, ele está junto comigo, leia comigo, vamos tirar as dúvidas. Grande assessor, né? Meu professor, meu grande professor político, né? E temos também o deputado Chambinho, que tem, assim, me ajudado muito. Dúvida, eu pergunto, nós temos buscado investimento para o nosso município. Nós temos, saiu agora, Erquim, não sei se você acompanhou nas redes sociais, ainda está, nós, desde 2005, que eu assumi a direção, em 2004, 2005, eu comecei a solicitar a reforma da escola estadual, né, Nossa Senhora de Lourdes. E esses anos todos, a gente buscando, correndo atrás, porque quando o Janete coloca na cabeça, olha, a gente tem que correr atrás disso aqui, a gente tem que buscar mesmo. E quantas idas e vindas à Vitória, sozinha, pegava meu carro de madrugada, que antes não tinha tanta facilidade, né, nos governos, em busca dessa reforma. E agora eu quero aproveitar aqui, né, a oportunidade de agradecer ao governo Casagrande, ao nosso deputado estadual Chambinho, né, ao Vitor de Anjo, ao Freitas, né, ao prefeito Gildevan, Antônio, Fernando, o nosso querido vereador Pablo, que juntos nós conseguimos essa reforma aí, que já está em processo licitatório de 14 milhões e 700 e poucos mil reais. É um sonho, né, que a gente sempre teve, e a gente buscou e agora está sendo realizado. Então eu digo, Toninho, que quando o gestor ele se propõe a fazer uma gestão de qualidade e uma gestão principalmente planejada, ele consegue e atende todos os requisitos necessários para uma boa gestão, né, dentro de um município, principalmente o nosso município, que é um município pequeno, é um município que tem renda, que nós temos a certeza que ela bem planejada, ela faz com que o nosso município tenha um desenvolvimento aí muito maior do que nós temos hoje. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus, o programa que virou mania dos sábados pela manhã. Nós estamos aqui em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, a Rádio Barra FM de Conceição da Barra e também a Rádio Cidade de Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br. Eu vejo que a senhora realmente busca, né, ali essa conscientização da mulher pinheirense, da mulher da região. Eu queria que a senhora me falasse um pouco como está o seu relacionamento com a Jaqueline, né, Moraes, né, que é a ex-vice-governadora, que hoje comandam a Secretaria da Mulher no Espírito Santo. Como que está essa secretaria tem trago benefícios também para Pinheiros? Então, a Jaqueline é uma pessoa assim, muito especial. Ela, enquanto foi a primeira pessoa que me recebeu no governo, né, quando fui eleita, né, amor? E que nos recebeu assim muitíssimo bem, e a gente até na época da eleição, através de Antônio, a gente ia ficar junto, né? A gente teve todo um início de conversa para estar juntos, porque a Jaqueline é uma pessoa assim encantadora, só que por motivos partidários, né, teve uma questão da gente não poder ficar com a Jaqueline. Mas a gente consegue assim enxergar na Jaqueline a vontade, né, de estar, de fazer. Hoje nós temos as Canves Mulher também, que hoje eu torno as Canves Mulher do norte do estado. E a Jaqueline, o programa dela voltado para a mulher é bem encantador. Então nós mulheres temos esse apoio aí, né, junto com a Jaqueline. Nós temos até assim agenda, né, para estar com ela daqui uns dias, porque esse apoio de mulher para mulher é muito importante. Faz com que as outras mulheres comecem a enxergar melhor, né? A mulher precisa estar na política, a mulher faz a diferença. Então, principalmente começando pelas mulheres, elas precisam começar a enxergar isso aí, a necessidade de se ter mulher na política. A senhora falou aí sobre a questão dos absolventes, né?
Eu vou passar a palavra para seu Wilson, e seu Wilson, nós colocamos isso no nosso plano de governo, né, que seu Wilson ajudou junto com o André e mais outros amigos aí a formalizarmos o nosso projeto, né? Wilson Oliveira. Pois é, Toninho, eu estava aqui ouvindo a vereadora e pré-candidata a prefeita de Pinheiros, ela falando de coisas bastante importantes, principalmente sobre a participação, a pequena participação da mulher na política, né? E olha que elas são maioria na população brasileira. E no eleitorado também. Então, assim, a representatividade na política deveria ser maior. Mas aí, vereadora, eu vejo, e talvez a senhora como pré-candidata possa observar isso, caso a senhora chegue à frente da Prefeitura de Pinheiros, observar que falta muita informação. As pessoas são muito desinformadas. As pessoas nós temos uma população, se a gente observar aí, por isso que eu gosto de insistir muito de pesquisa, é onde a gente encontra respostas para muitas coisas, né? Quando a gente observa que a gente pega um município como o nosso aqui, Conceição da Barra, com 27 mil habitantes segundo o IBGE, a metade dessa população vive com menos de meio salário mínimo. O nosso comércio está estagnado, a nossa área de serviços está estagnado há mais de 15 anos. Não se aumenta o número de empregos. E a gente se pergunta, o que está faltando? Na hora que o Estado ou os próprios municípios oferecem cursos de formação profissional, né, para a mulher, por exemplo, ensina a fazer bolo, ensina a fazer faxina, ser cuidadora de idoso. Mas será que são essas profissões que vão fazer com que a mulher abra sua mente e tenha coragem, como a senhora está tendo, de botar o seu nome à disposição das pessoas para fazer uma política melhor? Então, ao mesmo tempo, o André falou ali que, eu não sei se é hoje ou amanhã, que é dia da discriminação racial. Segunda-feira. E aí, nós comentamos aqui outro dia, existe uma lei federal que tem mais de 10 anos, que ela diz, uma lei federal, ela diz que todas as escolas municipais, estaduais, etc., têm que ter no seu currículo o ensino da história negra, a participação dos negros na história do nosso país. Se a gente for pensar direitinho, cada um tem uma gotinha de sangue negro. Mesmo a senhora que é loira, que é clara, que é branca, mas pode ver lá que tem uma gotinha de sangue negro. Então, e por que os municípios não cumprem essa lei? Por que não ensinam? Aí fala-se de racismo, veio uma lei, é proibido chamar o outro de negro. Mas não se ensina lá na escola, a senhora como professora, talvez a senhora nunca tenha sido orientada a ensinar lá para os seus alunos pequenininhos que nós somos iguais. Nascemos iguais. Não é? As oportunidades, evidentes, mudam ao longo do tempo. E aí, eu pergunto à senhora, não seria importante colocar como política pública, ensinar as crianças a ser que nós somos iguais, ensinar as mulheres que serem políticas, sim, tem que ter coragem de ir lá e fazer a diferença? Então, eu penso que todas essas questões, elas precisam ter primeiro planejamento pedagógico nas escolas, um planejamento de conscientização dentro da própria gestão, né, porque eu acredito que isso aí precisa ser conscientizado, igual jogar lixo na rua. As pessoas, se não forem conscientizadas de que a rua, lixo tem que ser jogado no lixo e não na rua, isso é questão de quê? De educação. Mas essa educação vem de onde? Da conscientização. Em meu tempo de gestão, a gente sempre trabalhou essas questões raciais na nossa escola. Quando o senhor estava falando, eu me recordei aqui, teve um ano que a gente fez um momento de desfile na nossa escola,
é onde nós fomos para a rua. Nós nos vestimos com trajes voltados para a cultura negra e fomos fazer um desfile na rua. Fizemos panfletos de conscientização e fizemos todo esse passeio no comércio do nosso município, levando panfleto, os atendentes entravam e entregavam e eram aplaudidos. Então, esse trabalho de conscientização, se ele existir, ele vai pendurar por muitos e muitos anos, porque a cada pessoa que você encontra, que você leva um pouquinho da conscientização do que é ser negro, o respeito, o que é ser branco, né, o que é ser pardo, é tanto que hoje numa matrícula escolar, você não pode olhar para a pessoa e falar, e colocar aqui na matrícula que você é pardo ou que você é branca, né, você pergunta à pessoa qual a sua cor. Então, a pessoa que está sendo matriculada é que ela precisa falar, se eu aqui disser para o senhor que eu sou negra, tem que me entender e me tratar e me respeitar enquanto negra. E aí entra o que a senhora falou, a pessoa tem que ter consciência e ter orgulho. Orgulho do que é, né? Porque muitas vezes a pessoa é negra e tem tanto preconceito que desfaz do branco. Eu já tive preconceito por ser branca. Sabe? Por quê? Porque não tiveram respeito comigo, porque eu sou branca, de me chamar de amarela. Né? A senhora falou uma coisa importante, que é essa questão da conscientização, e aí eu volto àquilo que o Toninho mencionou aqui ao passar a palavra para mim, sobre as políticas públicas voltadas para o conhecimento das necessidades dos outros. Não é? Eu, na época que eu sugeri ao Toninho, a minha filha era adolescente. Então, eu sabia que todo mês eu precisava comprar, ou minha esposa precisava comprar o absorvente para ela. Aí, na campanha do Toninho, eu disse, será que quem não tem condições, quem vive com meio salário mínimo, tem condições de comprar uma caixa de absorventes para a filha? Como é que essas crianças vão para a escola? Isso é tão verdadeiro que eu fiz uma palestra Dia da Mulher numa escola, na Escola Emílio de Macedo Gomes, em Pinheiros, no qual eu mando um abraço para toda a equipe, e falei justamente isso. Falei do nosso projeto, Absorvendo o Tabu, a necessidade, porque, infelizmente, eu tive um homem que até hoje não sei quem é, que fez uma crítica ao meu projeto quando ele foi aprovado por unanimidade. Esse homem, ele disse para uma colega minha, e ela me contou, não quis me falar quem era a pessoa, que projeto era esse? Um projeto onde um pacote de papel de absorvente higiênico custa 8, 10 reais. Eu falei, tá. Eu contei isso para os adolescentes em palestra e perguntei assim, levante a mão aí, quem de vocês são em 3, 4, 5 mulheres dentro de casa? Vários estudantes levantaram a mão que tinha 5 em casa. Se você coloca aí 5, cada mulher gasta em média de 1 a 2 no mínimo pacotes ao mês. Então 2 já dá 20 reais. 20 reais para 5 adolescentes são 100 reais. Você imagina para quem então, vive faz com uma 500 conta. reais por mês. Faz uma conta. A diferença que um absorvente higiênico recebido na escola, no qual hoje se tornou lei federal, né? Foi tão importante a nossa iniciativa de se fazer primeiro, porque é isso desde o ano passado que é entregue, que virou estadual e federal. E quando eu estava na gestão da escola, eu sempre não vinha diretamente para as adolescentes, mas quantas adolescentes ficavam uma semana sem ir à escola, porque não tinha um absorvente higiênico para ir para a escola. Quando chegava, a gente dava mais 1 ou 2, porque não vinha verba para isso, mas a gente sempre tinha para manter dentro da escola. Parece uma coisa simples, né? Simples, parece uma mas coisa não boba. Mas é absolutamente necessário. Necessário. Né? E aí entra a história das políticas públicas voltadas, com consciência. Né? Sim.